Este programa tem o apoio de BetClick. Podem até vir pedras rolantes, relâmpagos e polvos gigantes. Pode ser como nunca, pode ser como dantes. Com este amor, venha lá quem for, corra bem, corra mal. É uma sorte apoiar Portugal. BetClick, patrocinador oficial da seleção. Vamos a mais uma edição do Sem Falta, especial Campeonato do Mundo, como sempre com o Pedro Henriques. Pedro C., muito bem-vindo a este Sem Falta especial no Mundial. Vamos começar, como habitualmente, com os destaques. O que é que queres destacar, Pedro Henriques, ao longo destes últimos dias de Campeonato do Mundo? Olha, muito boa tarde. Esta semana houve efetivamente muitos jogos a acontecer e, portanto, o difícil foi selecionar os respectivos destaques. Eu destacaria então aqui 3 ou 4 lances que acabam por ir também quase bater naquilo que depois é a nossa rúbrica da lei traduzida e por isso também para aí tive que escolher só uma coisinha porque há muita coisa a acontecer. Bem, em primeiro lugar, a questão daquilo que nós podemos chamar da lei Prestiani. E porquê? Porque surgiu aqui algumas dúvidas relativamente exatamente a essa questão. Nós tivemos um jogador que viu o respectivo cartão vermelho por ter colocado a mão na boca, e de repente começaram a circular fotografias, e são fotografias reais, obviamente, quer do Messi, que está a falar com um colega, quer agora mais recentemente, penso que do jogador inglês, que de repente estava a falar com o seu adversário também com a mão na boca. E as pessoas perguntam, então, mas porquê é que um foi expulso e porquê é que estes não são expulsos? A lei não diz que um jogador que coloca a mão na boca e esteja a falar com outra pessoa qualquer que seja expulso. Diz claramente que é em relação a este tipo de conversa que ele vai ter, tem que ser sempre com o adversário e em situação de conflito. O que é que isto significa? No caso concreto do Messi, que está a falar com um colega, está tudo ok. Portanto, não há qualquer circunstância. Em relação ao jogador inglês que estava a falar com o adversário, é preciso que seja uma situação de conflito. E as pessoas perguntam, então, mas como é que sabem que há uma conflitividade ou não? Sabe-se porque de repente houve uma decisão de uma bola que foi discutida, os jogadores embrulharam-se, de repente vem mais não sei quantos, e quando há essas discussões, ou quando há essa conflitividade, se alguém tapar a boca e estiver a falar, é aí que se enquadra. Poderão também dizer, então, mas acabou o jogo, está tudo tranquilo, e o jogador também pode ir ter com o adversário e tapar a boca para o ofender. Claro que esse é o risco que se corre. Esta é uma lei um bocadinho ambígua, de tal maneira que se percebe o objetivo, que é evitar aquilo que possam ser os tais insultos, e sobretudo que situações de racismo e não só, mas é de tal maneira ambígua que a UEFA não vai pegar nela. Isto é, entrou em vigor para a FIFA, entrou em vigor neste Campeonato do Mundo. A UEFA já disse que muito dificilmente vai entrar em vigor em competições europeias, o que significa que nas competições nacionais muito provavelmente também não as temos. Depois, a partir daqui, muitos casos que ocorreram, desde aquela situação do Japão-Tunísia, da bola que parecia que estava todo dentro da baliza e não estava, só com tecnologia que esta bola, a Trionda da Adidas tem, é permitido conseguir realmente tirar essa conclusão, ou situações com o golo anulado ao Uzbequistão e bem anulado por falta sobre João Cancelo, boa intervenção do VAR no jogo em que também o Brasil com a Escócia, o Vini Júnior tem um golo anulado porque ele faz, mesmo sem querer, faz falta no adversário. Há as outras situações mais recentes e essas nem sentido contrário de não intervenção do VAR, o lance da seleção do Carlos Queiroz, que é claramente penalti, o jogador projeta-se claramente e devia ter sido penalizado com penalti, ou o mais recente, está mesmo quentinho de ontem, o gol que devia ter sido anulado à Alemanha, do jogador que levanta o pé e depois acaba por acertar na cabeça do adversário e que, portanto, nem árbitra nem VAR viram. Portanto, foram muitas as situações, com boas decisões, com outras decisões menos corretas, mas eu escolhi estas como, digamos, alguns dos casos dos muitos que ocorreram. Muitos casos, muitos jogos e há muito para analisar, daí também contarmos com a ajuda do Pedro Henriques, que é também uma autoridade, digamos assim, nas mudanças que existem nas regras do jogo. Falo agora para avançarmos para a lei traduzida, porque há muitas regras e muitas mudanças na arbitragem neste Campeonato do Mundo. Pedro, o que é que queres destacar no programa de hoje? Como faço sempre também, aproveito para falar numa alteração da lei que tenha sido já posta em prática. E falo do jogo Cabo Verde-Uruguai, com um jogador que nós conhecemos bem, o Telmo Marcanjo,
joga na Liga, joga no Vitória Sport Clube, por uma situação que os jogadores ainda não estão muito bem preparados. Ou seja, há uma situação em que o Telmo Marcães fica no chão, supostamente lesionado, o árbitro não marcou falta, portanto o jogo seguiu, para o árbitro está tudo tranquilo. E passado um bocadinho, o jogo segue e o Telmo Marcães não se levanta. E a dado momento o árbitro, ou porque a bola sai para fora, isto em termos genéricos, ou porque o árbitro, que a bola não sai e o árbitro começa a ficar preocupado que a lesão possa mesmo ser, às vezes, uma lesão provocada por ele próprio, por se sentir mal, o que quer que seja, o árbitro acaba por ter que ir ter com o jogador, ou porque interrompido vai ter, ou porque a bola saiu e ele não vai querer recomeçar. E vai assistir, e o jogador pede assistência. E entra a equipa médica. Nestas circunstâncias, como aconteceu, o Telmo Marcães foi assistido, saiu para fora do terreno de jogo, e é aqui que entra uma dessas alterações. Uma vez que a interrupção do jogo não foi por choque de cabeças, uma infração cometida pelo adversário que o árbitro marcou falta, ou por uma situação até que o árbitro mostrou amarelo ou vermelho para quem fez a falta. Digamos que é uma interrupção, entre aspas, provocada ou levada a cabo pelo jogador, que leva com que o árbitro tenha que interromper ou, numa interrupção, tenha que ir ver o que é que se passa com o jogador. A partir do momento que isso ocorre, o jogador sai e tem que ficar fora do terreno de jogo 1 minuto. E mais, não é quando passa 1 minuto que o jogador entra, é quando passa 1 minuto e depois a bola, entretanto, saiu para fora, há uma interrupção do jogo e o jogador depois tem a autorização para entrar. Isto vai nos levar à circunstância que todos nós criticávamos muito, que era, por vezes os jogadores enrolavam, estavam no chão, o árbitro acabava por ter que ir assistir ou pedir assistência ao jogador, o jogador era assistido e assim que se chegava à linha lateral já estava bom. Ora, é porque a lesão não era muito grave, ou não era minimamente grave, porque parecia que os jogadores, milagrosamente, quando chegavam à linha já estavam a pedir braço no ar para entrar e até ficavam chateados com os árbitros por não deixarem entrar, e os bancos técnicos. E com esta alteração, o que vai acontecer quando os jogadores introduzirem isto é que realmente só vale a pena eu ficar mesmo no chão quando estiver mesmo aflito e a pedir assistência. E porque senão, o que vai acontecer é que o jogador vai sair e vai fazer com que a sua equipa fique 1 minuto sem jogador. Pedro, há mais alguma lei que queres introduzir ou avançamos já para a nota da semana? Não, avançamos para a nota, portanto, então porque as leis que fomos aqui falando, com esta questão, porque no fundo, quando falei do caso do Prestiani, da lei Prestiani, não é do Prestiani, da lei Prestiani, com aquela questão do jogador como o Messi a falar com o colega, ou do jogador inglês a falar com o adversário, mas de instituição normal, no fundo estamos a falar de uma lei que também já é uma lei traduzida, no sentido que tapar a boca só é penalizado com cartão vermelho direto quando for em relação ao adversário e numa situação de conflito. Vamos então conhecer as tuas notas da semana. Olha, a minha nota, eu não queria estar-me a repetir em relação a uma das notas que dei ano passado, mas é inevitável fazê-lo, porque a semana passada eu tinha dado uma nota ao João Pinheiro pela nomeação para o seu primeiro jogo no Mundial. Pelo meio ele fez um quarto árbitro e agora, já sabemos, já não é de hoje a informação, que o João Pinheiro vai estar no seu segundo jogo no Mundial. E um jogo que é relevante e importante, embora que é a África do Sul-Canadá, não é por ser a África do Sul-Canadá, é porque é o primeiro jogo dos 16 avos de final. E isto é muito relevante e importante porque normalmente na primeira fase de grupos todos os árbitros que foram nomeados pela FIFA para este Mundial têm uma oportunidade. Alguns até já apitaram 2 jogos e depois isto vai ser por fases. Vai haver agora esta fase aqui dos 16 avos e à medida que vai, digamos, estreitando, vai havendo menos jogos, também os árbitros vão começar a ser mandados para casa no sentido de colaboraram, terminaram e só vão ficando com aqueles árbitros que por alguma razão a equipa liderada pelo Sr. Colina não vai prescindir porque sente que são árbitros que ainda podem vir a fazer os jogos para a frente. E o facto de João Pinheiro e obviamente a sua equipa de arbitragem serem nomeados para este jogo é realmente um dado positivo. E termino com isto: os árbitros dependem não só obviamente do prestígio que já têm quando chegam ali à FIFA, e neste caso ao Campeonato do Mundo, mas dependem também daquilo que vão fazendo. Pode ser um árbitro com muito prestígio, corre mal o primeiro jogo do Mundial, provavelmente fará um segundo jogo já dificilmente, provavelmente já não chegam aos 16 avos de final. O facto do João Pinheiro ter feito um grande jogo nesse que foi o primeiro jogo e ter-lhe corrido bem e ter tido uma nota positiva, porque os árbitros são avaliados em todos os jogos, a contar também para o seu ranking, permite que ele e os seus assistentes sejam nomeados para este segundo jogo. Não vai ser fácil ele ter um terceiro jogo, digo eu. Mas se este jogo lhe correr tão bem como o primeiro, fica claramente e uma vez mais como candidato a poder ainda vir a fazer um terceiro jogo, o que seria extraordinário para uma estreia no Mundial. Portanto, nota 20 para a equipa liderada pelo João Pinheiro, que realmente continua assim, porque também é uma forma de estar e de representar Portugal através também da arbitragem.
E é com esta nota que fechamos esta edição do Sem Falta Especial Mundial com o Pedro Henriques, a quem deixo um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, abraço. Este programa tem o apoio de BetClick.